Boa noite, meu nome é Felipe. Vamos para o estudo bíblico do Salmo 37. Um salmo de Davi, onde Davi, já velho, como ele revela no versículo 25, ele acaba respondendo algumas perguntas. Provavelmente você já viu pessoas más, ou com má índole, ou que fazem coisas erradas, prosperarem principalmente financeiramente, enquanto os justos lutam. Esse salmo é uma resposta para essa angústia. Os versículos 1 e 2, que diz: Não te irrites por causa dos malfeitores, não tenha inveja do que praticam a iniquidade. Aqui Davi escreve para que nós não caímos em pecado da ira por causa do mal. A inveja dos ímpios revela impaciência com os caminhos de Deus. Ele não fala para ignorar o mal, mas que ele não te tire do foco. O sucesso dos ímpios é como grama, verde hoje e seca amanhã. E trazendo um versículo de Paulo, Paulo fala lá em a live não tem roteiro, então ela tem um roteiro, mas algumas passagens eu coloco na hora. E lá em Romanos 12:17, Paulo escreve: Não deixe vencer o mal pelo mal, mas vença o mal pelo bem. Então, assim como Davi, assim como Paulo, não vence o mal sendo mal, mas sim um bem. E como você pode aplicar esses dois versículos? Já que quem já assiste as minhas pregações, os meus mini sermões, que estão aqui disponíveis aqui no Instagram, e também no YouTube, já que esse vídeo também vai para lá. Sabe que eu sempre tento trazer uma via prática para para a palavra de Deus, tornar ela algo prático na sua vida. Então vamos lá. Pare de comparar a sua jornada com quem vive sem temor de Deus. A prosperidade deles é temporária. Aí, entre os versículos 3 e 7, Davi escreve: Confie no Senhor. Fé não é emoção. Infelizmente, a gente vive muito um cristianismo emocionado. E Charles Spurgeon, que é o meu principal referência nesses vídeos que eu faço, ele diz: o cristão emocionado é o primeiro a ir embora. Porque quando a emoção passa, tchau, acabou. Mas fé é uma decisão. No versículo 4, ele diz: agrade-te do Senhor. Busque prazer dele, não nos resultados. No versículo 5, acho que é o mais conhecido desse salmo, entregue o teu caminho. Não tente controlar o que pertence a Deus. Normalmente nós queremos controle e não confiar em Deus. E no versículo 7, ele diz: descanse no Senhor. Pare de correr atrás do vento. E a aplicação fica:
A ansiedade nasce da falta da entrega. Quanto mais você controla, mais você cansa. Então, entregue a sua vida para Deus. Entregue o seu futuro para Deus, como é o tema da lição de hoje, de um curso em milagres, do devocional que eu trago aqui, que é baseado nas lições de um curso em milagres. Entregue o seu futuro a Deus. E Davi escreve entre os versículos 9 e 11, os maus serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. E é aquilo que Jesus fala no monte, na pregação do Sermão do Monte, que os humildes de coração herdarão a terra. Jesus até fala no Sermão do Monte que os mansos herdarão a terra. O mundo diz, como você pode aplicar isso, os versículos 9 a 11. O mundo diz, lute pelo seu espaço, mas Cristo diz, espere em mim. A herança vem pela mansidão, não pela ambição. Então descanse em Deus, descanse, coloque o seu futuro na mão dele, que no momento certo ele agirá. E entre os versículos 23 e 26, Davi escreve: os passos do homem são confirmados pelo Senhor. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustenta. Deus não promete a ausência de quedas, mas a presença no meio delas. Como Jesus fala na última ceia, em João 16, teremos aflições, mas sejam persistentes, pois eu venci o mundo. E hoje, trazendo um pouco a pregação que eu tive na igreja hoje, o pastor David falou sobre isso, que nós teremos dias maus e dias bons. E Deus está presente em todos, como Davi escreve lá no Salmo 23. Ainda que eu caminhe num vale da morte, a sua vara, o seu cajado me sustentará. Então, Deus se agrada nos nossos passos, mesmo quando vacilamos. Ele sabe que nós somos humanos, que nós somos seres falhos, mas Ele não nos abandona. A queda não define quem você é. O que define você é Deus. É a mão que te levanta. Maria Madalena não era a possuída, era a primeira, se tornou a primeira testemunha da ressurreição. A mulher do fluxo de sangue, que passou 12 anos, a doença dela não é o que define ela, mas sim a cura que Jesus a trouxe. A mulher do poço de João 4:20 não é os 5 relacionamentos que ela teve, os 5 maridos, mas sim que ela se tornou a evangelista da Samaria. Pedro não foi aquele que não é lembrado como aquele que negou a Jesus, mas como o primeiro líder da igreja. Paulo, o maior evangelista que a gente já viu, não é conhecido como o assassino de cristãos que ele foi, mas sim como o principal evangelista
até hoje. Mateus não é conhecido como o cobrador de impostos, mas sim como o evangelista. Então, o seu passado não te define. A queda não te define. Define você é Jesus. Tem uma frase que a Stephanie Meyer fala bastante, que é: troque o que você pensa de você pelo que Deus pensa de você. E Davi, entre os versículos 34 e 40, ele fala sobre o fim é de paz. Esperar em Deus é uma escolha que define o destino. A salvação dos justos vem do Senhor, não da força, não das conexões, não da esperteza. Lá no versículo 34 é o que resume isso. Confie no Senhor e guarda o seu caminho, e ele te exaltará. Então, é isso. É assim que concluo a parte teórica desse estudo bíblico, que espero que tenha edificado sua vida, espero que tenha feito sentido para você. Então vamos para a nossa oração final. Feche seus olhos e ouça as minhas palavras. Senhor nosso Deus, Pai fiel e justo, te agradecemos pela tua palavra viva que hoje nos confronta, consolou e corrigiu. Quando nossos olhos se voltam para o mundo, somos tentados a duvidar, a invejar e nos indignar. Mas hoje, ao meditar no Salmo 37, o Senhor nos chama de volta ao centro da fé. Confiar em Ti. Ensina-nos a entregar o nosso caminho, a descansar sem entender, a esperança mesmo quando tudo parece atrasado. Renove nossa confiança, dai-nos um coração manso, que não revida, não compete, não inveja, mas em silêncio, porque sabe em quem tem crido. Sustenta os que estão caídos, levante os que estão cansados e guarda o nosso passo no teu caminho de justiça, no teu caminho de justiça até o fim. Em nome de Jesus, o justo que sofreu por nós, oremos. Amém. Eu espero que esse estudo bíblico tenha edificado o seu início de semana. Amanhã a gente volta com as lives de leitura bíblica, provavelmente. E semana que vem, a partir do dia 20, voltam as lives de temática, as minhas lives devocionais. Então, um bom domingo, um bom início de semana e até a próxima. Opa, eu não esqueci.